Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Helena Brandão do canal Emily Corte, que vai ensinar você a fazer moldes com caimento perfeito de maneira bem simples. A primeira aula do canal será de calça comprida, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm, como fazer um molde de calça que caia bem em você. Se você gostar da aula, se inscreva no canal, dê um joinha para nós, ative as notificações para que você possa receber o aviso das próximas aulas que nós teremos. Boa aula para vocês! Nessa aula nós vamos ensinar a fazer o molde clássico de calça comprida. Então, que medidas vocês vão precisar? Vocês vão precisar medir 1/4 o seu quadril, para ter a medida de 1/4 do quadril, e a sua cintura e o comprimento da calça. Se você tem um quadril, às vezes, muito largo, é importante você tirar a medida do gancho dessa forma, tá? Desse ossinho que a gente tem na cintura, numa superfície reta, pode ser um banquinho, você mede até embaixo para você conferir a altura do gancho. Se você não tem um quadril tão largo em relação à sua cintura, então você pode fazer com 1/4 do quadril mesmo, que fica bom. Então, nós vamos fazer um quadrado para uma pessoa que tem uma medida de quadril 100, tá? Então, nós vamos começar aqui o molde. Vamos fazer um quadrado com 25 centímetros, né? Que é 100 dividido por 4. É importante você usar o canto da régua, não precisa ser essa, qualquer régua de esquadro, para que você tenha certeza de que esse quadrado vai ficar bem certinho, né? Não vai ficar aberto. Então, aqui você, também na altura, você vai pôr 25 centímetros. Aqui 25. E aquilo que eu falei, se você tem um quadril largo e você mediu a altura do seu gancho foi menor do que 1/4 do seu quadril, então você pode já fazer a altura do quadrado um pouco diferente, tá? Ou maior ou menor. Mas enfim, aqui nós fizemos com 1/4 do quadril, que é o básico, tá? Então aqui é a parte da frente que nós estamos fazendo. Então pusemos 1/4 do quadril e aqui nós vamos marcar a cintura. Então essa pessoa, por exemplo, ela tem uma cintura de 80 centímetros, 100 de quadril, 80 de cintura, então seria 20 centímetros. Se é uma calça ajustada, eu preciso pôr uma pence, né, uma prega, então já aumento 2 ou 3 centímetros, aqui estou aumentando 2, para fazer a curva da cintura. Se a pessoa tem uma cintura bem fininha, que vai dar bem para cá, talvez é bom aumentar mais e fazer 2 pences, para dar o jeitinho da cintura. Bom, aqui eu fiz então um aumento de 2 e na metade, 22, 11, um para cada lado, eu vou fazer a pence. Eu vou usar aqui na medida, essa régua para fazer a curva da cintura. Aqui é o quadril e aqui é a cintura. E aqui ainda vou fazer a pence, né? Para cinturar essa calça. Ah, tá bom, mas Helena, eu quero fazer uma calça de elástico, né? Às vezes a pessoa tá fazendo uma primeira calça, uma calça até de pijama ou uma calça de elástico, e é para simplificar, então você faz retinho. Você não tira essa parte, não faz pence nada, faz a mesma medida do quadril e aí depois na hora de costurar a gente vai pôr um elástico aqui que já vai dar o jeitinho da cintura. Nessa linha nós vamos fazer o gancho da frente aqui, tá? Como tá mostrado aqui na régua, né, nesse desenho. Para um quadril de 100, nós podemos aumentar 4. Se você gosta um pouquinho mais folgado, você pode até aumentar um pouquinho mais, tá? 4 centímetros. Usando essa curva, né, do gancho da frente, como está escrito, eu posiciono a régua aqui na ponta da onde eu aumentei e na lateral do quadrado. E aqui está pronto o gancho da frente. Se você vai fazer uma calça de elástico, ela aqui, essa parte de cima está pronta. Se você vai fazer com zíper, é importante já deixar a parte do revel, tá? E revel para o zíper. Você pode pôr postiço também o revel, mas senão você pode fazer essa alternativa.
Agora nós vamos fazer o comprimento das pernas, tá? Então como vou saber onde que vai ser o meio da perna da calça? É sempre metade do quadrado, então no caso aqui é 12,5 e 2 centímetros para o lado do gancho, tá? Então vai dar aqui no 10,5. Já vou marcar aqui também, 10,5, para descer bem retinho. Aqui onde a gente está dizendo que é o vinco da calça, nem toda calça tem vinco marcado, né? Mas ela tem o seu meio. É importante quando você faz essa linha, que ao cortar no tecido, essa linha esteja paralela ao fio reto do tecido. Porque para a calça não ficar torta. Você já viram aquelas calças que você veste e ela fica retorcendo no corpo? Então, é justamente porque às vezes para economizar tecido, a pessoa cortou sem ter essa atenção. O comprimento dessa calça é 90 centímetros, tá? Eu tô usando mais ou menos a minha medida, então eu vou lá em cima no quadrado e vou marcar 90 centímetros de comprimento, tá? Então aqui deu bem certinho, né? Senão teria que emendar o papel. 90 centímetros, eu vou colocar uma largura de 9 centímetros na barra para cada lado. 9 e 9. Essa largura é para uma boca clássica, tá? Eu posso fazer depois um pouco mais estreita, uma legging ou uma pantalona mais larga. Então eu vou medir agora a medida do final do meu quadrado. Vejam bem, aqui do final do quadrado até o final daqui da perna, quanto que dá? Essa medida eu divido por 2, marco aqui a metade e subo mais 3 centímetros. 3 centímetros. Nessa medida que eu subi, que a gente chama de entrepernas, é a altura do seu joelho, tá? Isso é padrão. Ah, eu poderia medir, porque às vezes a pessoa tem uma perna, né, um pouco diferente da outra, pode, mas isso é padrão. Se quiser fazer bem, né, poderia medir, mas 90% tem essa distância aqui. E aqui eu vou colocar do lado do gancho 11 centímetros e do lado da perna 10 centímetros, sempre o lado do gancho mais folgadinho. E agora eu fecho a perna, né, do joelho até a barra. Aqui a mesma coisa. Aqui eu vou fechar do gancho até o joelho. E aqui também do joelho até o quadril. Ok? Então aqui está pronto o molde da parte da frente da sua calça, com a pence, tá? Com a medida do joelho e com a medida da perna. Prontinho para a gente cortar. Agora eu vou ensinar a parte de trás. Bom, então vamos lá. Para fazer agora a parte das costas da calça, nós vamos repetir o quadrado com 1/4 do quadril, nesse caso aqui era 25 centímetros. Eu vou prolongar essas duas linhas aqui. E aí você já consegue visualizar aqui, por exemplo, uma cruz, né? Que é essa cruz aqui que tem na régua, tá vendo? Apoio para o gancho de trás. Essa cruz da régua eu vou posicionar nessa cruz que eu desenhei aqui. Então, essa linha horizontal fica na linha de baixo do quadrado, a vertical nessa linha lateral do quadrado. Vou usar a mesma medida de 1/4 do quadril, então 25. Lá em cima subo 3 centímetros, que é para dar a folga, né, do quadril, do gancho, né, do bumbum, né, para caber aqui. E aí, daqui para cá, eu vou colocar a medida da cintura, que no caso
aqui do nosso molde, eu tô fazendo com 80, né? Então, 20 centímetros. Se for ajustada, mais 2 para pence, né? E já marco aqui onde vai ser a pence, no meio, 1 centímetro para cada lado. Se eu fosse fazer de elástico, que medida que eu tenho que pôr aqui? Eu tenho que colocar a medida do quadril, né? Então, teria que ser os 25 centímetros, mas aqui não vou fazer de elástico. O que nós vamos fazer aqui? Essa medida, ó, que nós entramos aqui no quadrado, vai faltar para o quadril lá. Então, eu tenho que sair lá o mesmo tanto. Então, ela entrou aqui 3 centímetros, vou marcar lá mais 3 centímetros. Então, pelo menos aqui tem que ser o quadril. Olha, então eu vou lá no aumento da cintura, né, onde está a pence, aumento aqui para fazer a curva do quadril. Já vou desenhar a pence com 10 centímetros, como a gente fez na frente, fecho. E agora eu vou fazer o comprimento da perna, da mesma forma. Então, o comprimento da perna é pela metade do quadrado, como na frente. Então, ó, 12,5 mais 2 centímetros para cá, né? 12,5 mais 2 centímetros para cá. Aí, vou descer até o comprimento da calça. Que no caso nosso aqui, eu tô fazendo com 90, né? O comprimento total. Então, vamos descendo, sempre utilizando a régua como base para ficar bem retinho. Vamos medir para ver se deu certo, se não faltou, né? Porque às vezes a calça, o papel é pequeno, pode faltar. Aí a gente tem que completar, tá? Então, aqui deu certo, né? Temos aqui 90 centímetros de comprimento. Aqui na barra, então, aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente. Vou colocar 9 centímetros para cada lado. E como a própria ilustração da régua mostra, ela tem um aumento de 1 centímetro do lado na lateral e 1,5 centímetros do lado do gancho. Então, aqui eu coloquei 9, já vou aumentar um lá e 1,5 aqui, tá? Então, mais 1 centímetro, eu faço pontilhado só para não esquecer que já foi feito o aumento. Mesma coisa. Vou medir o entrepernas, ou seja, lá do final do quadrado até o comprimento da calça. Então, 64, 32, subo 3 centímetros. Nessa medida dos 3 que eu subi, é a altura do joelho. Quanto que eu coloquei lá na frente? Do lado do gancho, 11, e do lado da perna, coloquei 10. Lembra? No joelho também tem que fazer um aumentinho, que ele vai variar um pouco de acordo com, né, proporcionalmente à largura do quadril, porque às vezes a pessoa também tem a perna mais grossa. Então, entre 2,5 e 5 centímetros, se for uma pessoa mais gordinha, tá? Eu vou aumentar aqui 3 centímetros do lado do gancho e do lado de lá, ou seja, na lateral da perna, eu vou aumentar apenas 1 centímetro, tá? Então, 1 aqui, e aqui eu aumentei 3, mas poderia ser 2,5, né? Como você gostar mais. Mesma coisa que eu fiz na frente. Vamos fechar aqui, fazendo esses aumentos. E aqui também vou fazer essa curva do gancho, completando aqui. Usando, tá? Essa parte curva da régua. Então, eu completei o gancho. E agora, aqui do joelho, eu vou completar lá onde está o meu quadril. Onde eu fiz a marcação lá, tá?
Então, olha como que fica o molde da parte de trás da calça, né? Parece grande, né? Mas é a curvatura nossa do bumbum, por isso que a calça fica tão elegante. Então, essa parte aqui nós vamos recortar. Então, o molde em si está pronto. Se você deseja fazer, por exemplo, uma calça legging ou uma pantalona, vou te mostrar quais são as diferenças. Para fazer a pantalona, a partir do molde básico que eu tenho, essa parte de cima sempre igual. Nós vamos fazer o aumento aqui na largura das pernas. Então, desde aqui do quadril até aqui embaixo, eu vou fazer uma linha reta. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor, tá? Então, aqui eu posso descer retinho. Ao invés de fazer a entrada da calça, eu desço reto aqui. Até o comprimento que eu marquei lá, tá? Você vê, tem todo esse aumento da largura da calça. E aqui é a mesma coisa, eu posso descer um pouquinho inclinado ou descer totalmente reto. Aí vai depender do quanto que você quer essa largura da calça. Se for fazer uma calça legging, por exemplo, aí ao invés de aumentar, você vai diminuir. Aí aqui na barra, você vai pôr a largura que você quer, digamos que seja 7, 6, né? Depende da largura do tornozelo. E aqui você ajusta também a largura da sua coxa, ali na altura do joelho, então um pouco mais justa. Lembrando que esse molde, ele é sem costura, né? Então você tem que deixar mais para você cortar, não pode cortar rente no tecido como ele é, porque ainda tem o desconto da costura. Quando a gente faz com tecido malha, por exemplo, né, no caso das leggings, então você pode cortar sem costura. E dependendo da elasticidade do tecido, você pode fazer um pouquinho mais estreito todo o tecido. No caso aqui da pantalona, na parte de trás, se você descer reto desde aqui até a barra, fica uma perna super larga. Então, normalmente a gente desce reto aqui do quadril, podemos descer reto. E aqui na lateral do gancho a gente disfarça um pouco e não desce totalmente reto, a menos que você queira, né? Um tecido bem leve, um tecido que pede, né, essa largura, você pode fazer, né? É só apenas uma dica que a gente está oferecendo aí para vocês. Gostaram? Dá um joinha aí para nós, então. Bom, vamos agora mostrar para vocês, a partir do molde da calça que a gente já aprendeu na outra aula, como fazer o molde de um short ou de uma bermuda. Então, a primeira decisão que você precisa tomar é o comprimento dessa bermuda ou short, tá? Eu tenho um short aqui que eu vou usar como exemplo para vocês verem, tá? Um short jeans. Esse short, o comprimento dele é 8 centímetros abaixo da linha do gancho, tá? Então, seria 8 centímetros aqui para baixo. Então, aqui, tá? A bermuda, algumas pessoas fazem na altura do joelho, né? Mais compridinha. Aí você que vai decidir conforme o modelo que você quer. Mas vamos pensar num short como esse, 8 centímetros abaixo da linha do quadril. Então, você tem o molde da calça, né? A forma de fazer o primeiro quadrado igual, um quarto do quadril, a pence, ou se vai ser de elástico, como você decidiu, já fez o gancho da frente. Agora nós vamos tirar essa medida. É a medida da onde desce a linha da calça. Lembra que ela é
metade mais 2 do quadril, tá? Então, no caso aqui, tá dando 14 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 14 na largura da perna. Então, nessa largura da perna, na lateral, 14. Na parte do gancho, do lado do gancho, eu vou pôr 14 mais 2, tá? 16. Então, aqui vai ficar a minha perna. A largura dessa perna. Aí eu acerto lá na curvatura do quadril. E aqui, então, eu acerto no gancho da frente, né? O gancho descendo aqui. Quase que fica reto mesmo, tá? Essa parte da perna. Então, essa parte aqui, então, seria o molde do seu short. Então, muito simples de fazer. Lembrando que o short sempre é mais larguinho mesmo a perna do que a calça. Você já experimentou cortar uma calça que você tinha? Eu já fiz isso várias vezes, mas não fica, né, igual. Não fica igual, porque a perna fica mais justa. Eu, pelo menos, não gosto. Eu gosto do short mais larguinho. Eu acho que fica mais elegante. Agora, vamos fazer a parte de trás. Para a parte de trás, então, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos descer 8, né? Que é o comprimento, vai ser o nosso short. Lembra que é 14 a medida. Então, coloco 14 centímetros para lá. Do lado de cá, eu vou pôr 14 mais 4, tá? 18. Então, lá a medida de 14 e aqui 18. Faço o acerto, aqui vai dar uma diferença pequena, um pouquinho mais estreito. E tá pronto a nossa parte das costas. Então, aqui estão os moldes das costas e da frente da bermuda, né? Já com a pencezinha recortada aqui, né? Que é onde você já recorta para a hora que você colocar no tecido, você passar o giz em volta. Lembrando que esse molde é sem costura, né? Então, tem que deixar a parte a mais, né? Para costura e sem a barra também, né? Então, aqui você vai deixar o tamanho da barra. Se você quiser uma barra mais larga, né? Aí que você vai decidir aí o modelinho que você quer depois de acabamento, ok? Então, a partir desse quadrado que a gente faz para a calça, é muito simples você depois tirar o molde do short. Então, o quadrado é a base que a gente ensinou para vocês. E todas as variações de calças partem desse quadrado com 1/4 do quadril. Até a saia calça também é feita nesse modelo. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de calça e bermuda e short. E vou deixar aqui no link para vocês como vocês podem adquirir a régua de calça com gancho perfeito do método Emily Corte, que foi desenvolvido pela dona Emiliana Brandão, que é minha mãe. Meu nome é Helena Brandão e estou então iniciando esse canal para ensinar para vocês a modelagem, né? Hoje nossa aula foi de calça e short, mas estaremos trazendo outras novidades para vocês e outras maneiras de traçar moldes de maneira bem simples para que você possa iniciar ou se aprimorar nessa atividade da costura. Eu, por exemplo, gosto muito de costurar e quero proporcionar então aquelas pessoas que também gostem que possam desenvolver seus próprios moldes. Um beijo a todos e até a próxima aula.